Artigo 1º. Todos são iguais perante a lei, exceto pretos e índios. Artigo 2º. A violência preventiva é imperativo de segurança pública e privada. Artigo 3º. Preto presume-se suspeito, até prova robusta, em contrário. Artigo 4º. Preto deve ser abordado com força e contundência. A polícia deve cobrar nota fiscal do tênis, do relógio, do celular, da bicicleta. Se tiver de carro novo, pode prender para averiguação. O policial não precisa justificar nem formalizar seus atos. Em operações policiais, quem leva tiro se presume bandido. Parágrafo único. Se policial ou cidadão branco de bem ficar incomodado diante de um corpo preto e se matar sob leve emoção, o homicídio será culposo. Mas se matar sob violenta emoção, será legítima defesa. Artigo 6º. Palavra de preto e marca de tortura em corpo de preto não tem valor em inquérito nem em decisão judicial. Palavra de policial se presume verdadeira e tem fé pública. Artigo 7º. Ignoram-se as disposições da Constituição de 1988. Em contrário. O jurista Conrado Hübner afirma que existe uma Constituição não escrita da brutalidade brasileira. Ela não ecoa nos códigos jurídicos, não está traduzida na linguagem das leis, mas permanece em vigência, disfarçada e normalizada nesse lusco-fusco da cordialidade brasileira. Essa é a Constituição que a polícia aplica, promotor defende e juiz confirma. A violência policial, a cumplicidade judicial e ministerial, a indiferença social. Os dividendos se distribuem entre políticos do pânico e circo. Porque eles acham que a gente que mora aqui é vagabundo. Aí não, tem muita gente que vem aí. A gente mora aí porque a gente não pode morar. Eles não pena de morte todo dia! Aí ele chega tirando. O Brasil é o país dos genocídios, né? O Brasil produz morte de indígenas, morte de negros, em toda a sua história, né? A identidade brasileira é uma identidade fundada no genocídio. O Brasil é genocídio, de certa forma. E que esses genocídios vêm em ondas. Ele é constante,
mas às vezes se agudiza, às vezes diminui. Nós vivemos uma época da hegemonia do terror, da morte e da tortura. Beto Freitas, como era conhecido o cidadão brasileiro negro de 40 anos, foi espancado e asfixiado até a morte por seguranças de uma unidade do Carrefour na capital gaúcha em 19 de novembro de 2020, véspera do Dia da Consciência Negra. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Eu duvido que alguém encontre, no auge do apartheid na África do Sul, que encontre uma cifra dessa ordem. Eu duvido. Não existe país nenhum no mundo que isso possa acontecer com absoluta indiferença. Como é que se pode naturalizar essa matança? Como é que essa sociedade não reage? Como é que essa sociedade não se rebela contra este absurdo? Cabula! 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 O caso do Cabula, uma situação em que 12 jovens são vítimas de uma emboscada, eles são executados e o governador, a primeira palavra que ele faz é comemorar, dizendo que aquilo foi como se fosse um gol, foi uma coisa fantástica e que ele defende sua polícia dura, ainda que o Ministério Público tenha todas as comprovações de que foi um ato completamente ilícito, que foi uma execução. Hoje, a nossa juventude negra tem uma bala apontada para o seu destino, sua cabeça. A nossa juventude não está morrendo, ela está sendo assassinada. Esse é um difícil e triste momento. E neste país, né, na medida do tempo, nas discussões, nós aprendemos que há um projeto de genocídio da população negra. Mais de 2.000 pessoas assassinadas em um ano significa que nós não temos uma situação de extermínio. Temos uma situação de genocídio. Temos, infelizmente, ainda essa questão da morte da nossa juventude negra, que é uma coisa que, para mim, é muito pesada. Né? Você vê, principalmente em comunidade, né? Você vê o número de jovens negros que estão morrendo, é uma coisa assustadora, sabe? É um genocídio, sabe? Porque tem cara, tem cor e endereço. O Brasil é esse lugar onde o Estado continua perseguindo e matando pessoas negras. Pela polícia, nessa produção radical da morte, aquela morte que entra, né, no Brasil. O Rio de Janeiro teve no passado um grupo de extermínio chamado Cavalos Corredores. O Estado brasileiro continua sendo esses cavalos corredores que entram nas comunidades negras assassinando, né, através das armas do Estado, das munições do Estado, pela mão dos agentes do Estado. A gente está aqui hoje porque a gente quer viver. A gente está aqui hoje porque a gente está cansado desse Estado genocida. A gente está aqui hoje para dizer que não mais, não mais. Destitui dos territórios, né? Porque território também território é uma dimensão da humanidade dos humanos, né? Não é geografia, né? Não é terra, é território, é uma dimensão humana da ocupação espacial, né? Que ocupa com cultura, com artefatos, com jeitos de ser e fazer, né? O Brasil continua destituindo territórios negros, né? Então, esses últimos anos, a situação no Brasil tem se agudizado um pouco mais. E por que ela tem se agudizado? Porque a morte aconteceu, mas em alguns momentos ela foi desautorizada. Mas a gente está no momento oposto. A gente vive um momento em que a morte produzida intencionalmente pelo Estado e pelos seus serviçais, ela é autorizada. Polícia racista! Polícia racista! Polícia racista! Polícia! O presidente Temer, depois da destituição da presidenta Dilma, faz GLO no Rio de Janeiro, manda o Exército. Mas o Exército já tinha vindo aqui matar gente nas favelas. Manda o Exército entrar nas favelas, faz GLO por aí, não é?
E o outro lado da GLO, a garantia da lei e da ordem, é violação de direitos e produção de morte. A gente já sabia disso, mas eles continuam fazendo. Novembro de 2015! 5 jovens saíram para comemorar o primeiro salário de um deles! E a polícia matou, assassinou, executou 5 jovens negros dentro de um carro com 111 tiros! No governo Bolsonaro, antes do governo Bolsonaro, na campanha eleitoral do presidente Bolsonaro, ele anuncia que a ordem é uma ordem de morte. Né? Vamos assassinar, vamos fuzilar, vamos desumanizar. Ele desumaniza negros quilombolas, ele desumaniza mulheres negras, ele desumaniza LGBTQIA+, principalmente pessoas trans, ele desumaniza. E desumanizar é uma autorização para o aniquilamento, é autorização. Pelo rompimento de todas as violências estruturais, que obviamente incide estratificadamente pessoas negras, mulheres, LGBTs, indígenas. O Brasil tem sido, ao longo dos anos, campeão de assassinato de mulheres trans, principalmente negras. O Brasil tem só o Rio de Janeiro mata em um ano cerca de 4 vezes mais do que os Estados Unidos, do Black Lives Matter e do assassinato de George Floyd, mata em um ano também. Uma coisa que eu sempre soube é que no Brasil a gente nasce preto. A gente nasce um corpo preto e esse corpo preto já é carimbado, né, desde o ventre da sua mãe. A expectativa de vida hoje no Brasil de uma mulher travesti transexual é de 35 anos de idade, né, e quando você é negra é de 33. Quando os agentes do Estado falam, principalmente os agentes do governo, eles falam, e não estou falando só do presidente, primeiro escalão, segundo escalão e os seus asseclas e os seus seguidores fora do governo, eles agem para matar de todos os tipos, a morte física, a morte simbólica, a morte cultural, de todas as partes. Esse é o que está acontecendo no Brasil, radicalmente produtor de genocídios nesse momento. O assassinato do jovem Pedro Henrique Gonzaga, enforcado pelo segurança Davi Ricardo Moreira Amâncio, dentro de um supermercado no Rio de Janeiro, motivou uma série de atos em todo o país. A manifestação no local do crime reuniu lideranças de movimentos sociais, artistas e políticos em protesto contra o racismo e o genocídio da juventude negra. Nós temos que ter uma atitude forte, jurídica, para impedir que a impunidade, que essa impunidade fortaleça essa autorização de matar. E essa autorização atinja quem? A negros e negras, principalmente da favela e pobre. Essa violência toda já acontece, é sistemática e não é só no Rio de Janeiro. Né? Hoje a gente está conseguindo reunir muita gente aqui, muitos pensadores, né? Para poder dar um basta a tudo isso. Basta ao genocídio da população negra, basta essa violência, basta a essa criminalização da cor. A ética do silêncio sempre encontrou o seu oposto. É preciso lembrar, não é? Assim, o Brasil hegemônico, né, violentamente produziu silêncio, né? Produziu um silenciamento. Um silenciamento no âmbito do Brasil hegemônico, que é alcançado com violência, com pé no pescoço, né, da gente. Mas sempre houve o contrário, percebe? Assim, como eu disse, eu começo a entender que existe racismo dentro de casa, né? Ou seja, isso foi passando, né? A gente construiu o seu oposto, né? O oposto do silêncio. A gente herdou isso. O que a gente faz com esse Estado que mata, né? Que desempodera, né? Que destitui de todas as maneiras, que é a principal ferramenta utilizada pela hegemonia branca, racista, para destituir a gente da nossa humanidade. Tem alguém com medo aqui? Não! Tem alguém com medo aqui? Não! Tem alguém com medo aqui? Não! Povo negro unido! Povo negro forte! Que não teme a luta, que não teme a morte!
isso do povo negro, hoje, em 15 estados do país e em 17 países do mundo, estão marchando, estão se organizando, estão dizendo basta de genocídio. Avança! Eu sempre tive essa percepção, né, que o entendimento em que mais de 90% de nós, mulheres travestis e transexuais, estamos condicionadas à prostituição no Brasil, né, isso era real, assim. E eu sabia que aquilo ali não era natural, assim, então algo eu teria que fazer para poder acrescentar nessa soma toda. Eu fui vítima de tentativa de homicídio, já fui muito agredida na rua por transfobias, entendeu? E no Brasil o que mais tem é homofóbicos. Eles não toleram a gente, mas eles acham que a gente deve tolerar eles, que são as pessoas cis. O Dia Nacional da Visibilidade Trans surgiu há 16 anos para reverter esse cenário de ódio e preconceito. Um grupo formado por travestis, mulheres e homens transexuais foi ao Congresso Nacional exigir respeito e igualdade. Entrei na política muito nova, comecei a trabalhar. Eu já trabalhei em vários mandatos, com vários políticos. E eu sempre achei aquilo, né? Sempre achei que talvez, se eu estivesse naquele lugar, eu poderia fazer coisas diferentes. E eu lembro que eu fui disputar uma eleição, eu ganhei essa eleição. Eu achei que eu ia poder pegar as minhas ideias, pegar todo o meu acúmulo dos movimentos, pegar as pessoas como eu, e com os mesmos direitos que todos esses parlamentares que eu trabalhei, eu iria poder exercer o parlamento. E no meu segundo dia, depois que eu tomei posse, eu recebi a minha primeira ameaça de morte. Depois de 3 meses... né, exercendo o parlamento, eu tive que sair do país, tive que ser exilada, fiquei um mês fora do país, até que as investigações e os inquéritos andassem. Voltei sendo protegida pelo Estado brasileiro, tendo que mudar de casa de um lado para o outro, e uma série de ameaças continuando a chegar e nenhuma resposta. A vida mudou de uma forma absurda. E eu tive nitidamente a percepção, né, que como que pode eu ser a primeira travesti eleita no estado do Rio de Janeiro, em plena era que nós estamos vivenciando, né, isso já é bizarro, mas eu entendi o porquê que nunca outra não ocupou aquele lugar, porque não é um lugar que nos querem. Porque nós chegamos em Niterói, em um estado de violação grave de direitos humanos, aonde uma corporação usa da autoridade de abuso de poder para poder agredir, violar o direito de preto, de pobre, de favelado. Eu não sou ameaçada porque eu sou a Beni Brioli. Qualquer outra que estivesse no meu lugar, fazendo o que eu estou fazendo, disputando uma narrativa socioeconômica num horizonte de direitos para determinados grupos na sociedade, iria receber as mesmas ameaças. O Brasil ocupa o topo da lista quando se fala em assassinato de transgêneros. Foram 124 casos registrados no ano passado, de acordo com a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Só em São Paulo, o número de assassinatos passou de 14 em 2018 para 51 no ano passado, um aumento de quase 67%. O estado lidera o ranking de mortes, seguido do Ceará. E essas ameaças, elas de fato mudaram a minha vida. Inclusive, todos os dias, muitas das vezes, tiram o meu direito de poder exercer, né, o meu ofício quanto parlamentar de uma forma igualitária quanto os outros e as outras pessoas cisgênero. Todas as ameaças que eu recebo todos os dias, que são de caráter racista e transfóbico. Porque a pessoa não me manda uma ameaça falando assim, eu vou só te matar. Me manda uma ameaça chamando de macaca, me chamando de traveco, falando que eu quero destruir a família, sexualizar as crianças, que é isso, que vai me dar 3 tiros, 10 tiros, porque eu não posso estar naquele lugar porque eu estou influenciando crianças. E eu sei que essas ameaças, elas são reais porque eu sou uma travesti preta, favelada, eleita ao parlamento em um lugar que nunca, na história do cenário do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, as pessoas imaginariam que teria um corpo como o meu exercendo esse poder.
E nós seguiremos sim pressionando esta casa para que discuta e legisle na defesa da vida dessa população que é morta, que é estuprada, que é violentada, que é roubada dos seios da família, que é impedida de frequentar as igrejas, exatamente por discursos criminosos, preconceituosos e discriminatórios como os que foram praticados aqui hoje, fantasiados de proteção. Se nós queremos proteger as crianças e os adolescentes, nós não podemos empurrá-los ao suicídio, nós não podemos empurrá-los à prostituição, nós não podemos empurrá-los ao abandono de suas famílias. Eu mesma fui expulsa da minha casa pela minha mãe aos 14 anos de idade por discursos preconceituosos e criminosos como os que foram feitos aqui. Nós temos direito ao Estado, nós temos direito ao acesso à saúde, nós temos direito à família, nós temos direito de representação neste lugar e seguiremos aqui acompanhando, não para criminalizar ou perseguir a opinião de ninguém, mas para não mais permitir, já para concluir, que esse tipo de narrativa continue sendo utilizada para perseguir as nossas identidades e para nos limar da sociedade. Aonde estão as pessoas trans além da prostituição? Aonde estão as pessoas trans além das manchetes policiais? Não estão porque existem argumentos como esse. Não estão por conta do ódio, por conta do preconceito, por conta da discriminação. A conquista de cotas para jovens negros e negras e jovens indígenas nas universidades públicas brasileiras provocou um abalo sísmico na classe média. A reação contrária de segmentos da elite e da intelectualidade branca nas mídias mudou o patamar do debate que eu estava acostumado a ver desde o momento em que eu comecei a ter consciência de minha negritude nos anos 70. Finalmente, o debate racial se tornou nacional e não mais considerado como um problema específico dos negros. Eu convido agora o eminente senador Demóstenes Torres, que é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, para fazer uso da palavra. A pergunta que eu faço é se nós realmente devemos criar uma legislação brasileira para os negros no Brasil. Os negros. Temos que criar uma legislação para os negros no Brasil? Será que não vai reavivar o sentimento racista? Será que aquele que perdeu a sua vaga na universidade não vai dizer amanhã, perdi porque ele tem uma cor diferente da minha? A luta por cotas, ela escancarou para nós como é o racismo. Eles falavam assim, os brancos, né? Eles querem a nossa vaga. Como se a universidade fosse deles. 20 anos antes da lei de cotas, os grandes artistas, ativistas, pensadores brancos desse país, os mais progressistas, eram contra as cotas. Né? A mídia corporativa, os grandes veículos de comunicação eram contra as cotas. A lei tem que ser o reflexo do rufar dos tambores nas ruas. Quando eu apresento um projeto de lei, é uma demanda da sociedade. Eu não deito à noite e chego no outro dia de manhã com uma nova lei. Não! E a política de cotas aqui no Brasil já é uma conquista da sociedade. Eu confesso, quando vim para cá, que eu sabia que Vossa Excelência ia me dar a palavra. Eu pedi mesmo. Do fundo do meu coração, que o espírito de Zumbi, com a liderança de Mandela, que a história de Gandhi me iluminasse nesse momento. Eu não quero nada. Só deem oportunidade para o povo que foi sempre excluído. Só quem é negro sabe o quanto que é difícil essa caminhada. A luta, né, por ações afirmativas, em certa medida, ela é bastante longa, né? Eu acho que legislativamente ela data dos anos 80, com esse primeiro projeto de lei que tenta estabelecer isso, né, em 83. Na verdade, a gente tem projetos de lei anteriores. Em 79, a gente tem um projeto de lei específico para estabelecer cotas no mercado de trabalho. Então, enfim, é um tema que aparece no legislativo um pouco antes,
mas que a gente percebe a resistência, né, em relação a ele, justamente porque estabelecer cotas raciais é fazer o contrário do que a prática discursiva do Estado brasileiro planejava, né? Você, de fato, dizer que há determinado grupo, então, que vai se beneficiar de uma política pública em razão da sua raça, né? Num país que sempre lutou para que raça não fosse central na interpretação das nossas relações sociais. Então, a constitucionalidade das ações afirmativas estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, depois também de um processo muito árduo, de muitas ações impetradas no sentido de não, isso não é constitucional, isso fere o princípio da isonomia, é um marco bastante relevante, né, da interpretação das relações raciais nesse contexto, né, até como ela foi, né, unânime, com discursos bastante impressionantes dos ministros mesmo em relação ao que é igualdade, o que é isonomia, é muito fundamental. Eu acho muito importante momentos como esse de visibilidade, porque na URGS a gente sabe que existe uma maioria branca, infelizmente, e não condiz com a população do Brasil, porque 53% da população é negra e essas pessoas elas não têm acesso à universidade. Da minha família, ninguém entrou na universidade ainda. Vou ser o primeiro a entrar e vou entrar com cota, sim, na UERJ. Então, para me defender, a cota é essencial, porque eu preciso entrar nessa universidade. Uma outra demanda muito importante também do movimento negro era que existissem cotas raciais, não só na educação, mas também no mercado de trabalho. Na verdade, essa era uma demanda antes da Constituinte, né? O Abdias do Nascimento apresenta um projeto enquanto deputado no ano de 83 sobre isso, e aí cotas no Rio Branco, cotas nos concursos públicos, enfim, era essa reserva de vagas em diferentes esferas da sociedade, porque isso era visto como medidas de ação compensatória, né, nos termos da época. Alguns negros também não entendiam. Falei, eu não quero isso. Porque a branquitude, eles falavam que era como se fosse uma esmola, e que o diploma ia ser diferente, no diploma viria escrito cotas. Então, a gente tem que trabalhar, naquela época, a gente já trabalhava com as fake news, né? Com a desinformação, né? Então nós tínhamos, de um lado, a direita, e, pasmem, até a esquerda, contra. Na época, eu me lembro assim, que aqui a UERJ, né? Em 2000, a UERJ implantou. E a Nilceia Freire, né, que hoje não está mais entre nós, ela era contra cotas, né? E aí a Benedita foi a pessoa que foi conversar com ela e ela passou a defender as cotas, assim, ela entendeu. Aí ela passou a defender as cotas e a gente ganhou uma aliada, porque você tinha que ganhar aliados. E essa também é um pleito fundamental do movimento para lidar com as desigualdades de forma imediata. Então, esse dispositivo que entra no processo constituinte, que entra no nosso texto constitucional, ele serve de base para que o movimento negro continue lutando por essa política pública de forma específica. Então, todos os anos 90 e os anos 2000 é a história, né, de luta por entender o que é o princípio da isonomia, né, e disputar os sentidos desse princípio. Foi uma luta muito grande, porque exatamente essa internalização de aquele lugar era o lugar deles, que não lhes pertencia. A luta foi grande, foi luta política. Eu não me lembro de ter sido luta física, mas a luta política pelo direito a cotas não foi fácil. Em 2003, eu estava na LERJ, como deputado estadual, e voltou a discussão. Eu tive até que dar um parecer. Eu dei parecer favorável pela continuação das cotas, porque estavam voltando a discutir se tinha ou não. E nessa época eu já era deputada. E aí, em 2013, eu dei um parecer favorável pela comissão que eu fazia parte, e acabou que o plenário acompanhou com alguns votos contra, mas a gente conseguiu manter as cotas até hoje na UERJ. Na mesa, junto a outros parlamentares das comissões da ALERJ, estava o deputado Rodrigo Amorim, do PSL. Autor do projeto do fim das cotas raciais e conhecido por quebrar a placa em homenagem à vereadora assassinada Marielle Franco. Houve protestos e confusão. A vice-reitora da UERJ,
defendeu a lei de cotas, que vigora há 10 anos, e mantém na graduação quase 8 mil alunos negros, de baixa renda e indígenas. São para as classes populares, coisa da qual a UERJ se orgulha muito. A proposta da bancada do PSL não mexe com os filhos de policiais militares e civis, mas atinge diretamente o acesso dos negros à universidade. O movimento que defende a lei de cotas entende que esta é uma posição racista. Configurado o racismo, sim. Por que ele tirou? Por que não deixou as políticas de ação afirmativas que hoje você vai para as universidades, a universidade hoje tem a cara do Brasil? Por várias vezes a audiência foi interrompida. Os deputados bolsonaristas acabaram deixando o local sob vaias e cercados por seguranças. O registro exclusivo é do repórter cinematográfico Celso Ramalho. Na saída, Alexandre Knoploch, um dos mais votados do PSL, agrediu um estudante. Houve um princípio de tumulto na porta do auditório da UERJ e um dos seguranças do parlamentar ameaçou sacar a arma que carregava na cintura. Para além, acho que desse legado, de ações afirmativas nas universidades e que transformam essa universidade absolutamente. E transformam a universidade no sentido não só da composição racial dos seus alunos, mas também do próprio ensino, A entrada de alunos negros, ela começa a forçar, a mudança de currículo escolar, ela começa a forçar, em certa medida, como os coletivos vão funcionar, os coletivos de estudantes. É a partir desse momento também, e eu acho que colado a isso, os cursinhos comunitários para a entrada nas universidades já começam a formar também uma massa crítica, e indivíduos que têm consciência da sua identidade racial e que possam a criar, por exemplo, dentro das universidades, em um volume expressivo, sem precedentes, os coletivos negros, E a formação de coletivos negros dentro das universidades tensionam também as relações raciais nesse lugar. Por mais que a gente colocasse que existia um déficit de alunos negros na pós-graduação e que isso poderia ser minimamente superado com as ações afirmativas, havia uma resistência. Então, a gente realizou rodas de conversa com os alunos da graduação, com alunos de pós-graduação, dentro e fora do Instituto. Nisso, a gente não só participa de um processo de emancipação maior do coletivo, mas também da discussão e como comunidade negra em geral. A autodeclaração, pela decisão do STF, ainda continua sendo um elemento prima facie. Primeiro, a autodeclaração em face do concurso. E o segundo, a chamada verificação heteronormativa, onde uma comissão de aferição pode verificar se a declaração realizada pelo candidato tem ou não pertinência, aí sim, agora com traço do fenótipo dele. No Brasil, historicamente, o preconceito tem traços do fenótipo. Nariz, boca, olhos, cabelo, cor da pele, fazem com que o indivíduo possa ser discriminado ou não no ambiente de trabalho, na escola. E, paralelamente, eu acho que isso, sobretudo nos últimos 20 anos, no século XXI, a universidade foi mudando de cor. Os alunos mudaram, além dos colegas, que é importantíssimo, mas eu acho que essa mudança na graduação, eu acho que você abriu os horizontes de pesquisa. Hoje eu acho que a pesquisa que eu mais estou interessada em ver frutificar e que, de certa maneira, eu coordeno, oriento, mais supervisiono do que a faço agora em Minas Gerais, é uma série de pesquisadores negros que pensam as relações hierárquicas, um pouco clientelistas, clientelares, que organizaram, de certa maneira, as relações sociais e políticas em Minas a partir das suas próprias experiências familiares. Há um olhar, eu acho que
o lugar do olhar muda completamente as perguntas que são feitas e a forma como você entende, percebe uma sociedade que se movimenta muito rapidamente, algo que vai ficando velho, né? Se despindo, né? E sendo lida no tempo presente como que realmente era, né? Uma situação de extrema exploração. E mesmo nas universidades que não adotaram política de ação afirmativa, essas pessoas passam a trazer esse tema de uma forma muito, muito forte, né? Então, acho que testemunhar também esse processo, né, enquanto alguém que é fruto dessa luta, né, eu não cheguei a usufruir, por exemplo, de ações afirmativas, porque a universidade que eu estudei não adotou. Então, estar numa universidade que a presença de pessoas negras era diminuta, e me entender como negra e participar desses processos, forma um novo sujeito político que começa a reinterpretar a sua história, suas manifestações culturais. E me emociona, porque de fato é fruto, né, de um processo histórico e de uma luta muito relevante, né, muito, muito relevante. É nosso papel agora, num momento de questionamento novamente, onde tudo está sob ataque, defender, né, defender a universidade pública, defender esse espaço, né. Mais uma vez, eu acho que a gente está lidando na história com uma tentativa do silenciamento. Né? Não, tá falando muito, né? Coletivo negro não, cotas raciais, discussão sobre esses temas não, né? Eu acho que a gente está vivendo esse momento. Mas eu acho que a geração anterior nos preparou para não silenciar. Aos poucos, finalmente, largos setores da sociedade brasileira passaram a reconhecer o país como lugar em que a brancura da pele potencializa melhores oportunidades de ascensão social. Abre-se um novo cenário em que ativistas das causas antirracistas lutam por políticas universalmente conhecidas como de ações afirmativas. Os feminismos negros, a interseção entre raça e classe, bem como as interfaces teóricas e práticas entre racismo, homofobia e transfobia, estão hoje no centro do debate global e nacional. Finalmente, a ética do silêncio é frontalmente contestada. Estamos dispostas a contribuir com o projeto de país que leva em consideração as nossas demandas, as nossas necessidades e que não negociem mais as nossas vidas. Eu acho que nós temos um desafio hoje no Brasil que é de uma nova era e uma nova construção do que precisa ser a política. Nós, enquanto população negra no Brasil, nós somos muito vitoriosos e vitoriosas nas nossas lutas. Eu conheci o movimento negro e logo tive muitas percepções da minha era, do que hoje representa o meu corpo e de todos os enfrentamentos a serem feitos dentro e fora do movimento. Nós chegamos neste espaço para dizer que a agenda dos direitos da comunidade LGBTQIA+, não pode mais ser empurrada para debaixo do tapete. Nós, dessa geração nova, que estamos pensando a política, o lugar de fala, que não é um lugar de fala só através da representatividade, mas da vivência, de como que se experimenta a vida como um todo, é muito importante para aquilo que a gente tem de horizonte, que é a desconstrução de todas essas mazelas do racismo estrutural. O que nós conseguimos
Por exemplo, do ponto de vista estético. Revolucionar o cabelo, as indumentárias de toda uma população. E fizemos isso sem contar com mídia corporativa, sem contar com instituições. Conseguimos afirmar nesse país um herói, Zumbi dos Palmares, uma heroína, Dandara, que é celebrar, quer dizer, é um casal celebrado de norte a sul do Brasil e em outros países também. E eu fui entendendo que o meu corpo estava ali para construir uma nova era. Uma nova era de um movimento negro, uma nova era de uma política que não é existente nas práticas cotidianas da política brasileira. Nós conseguimos afirmar uma data, o 20 de novembro, numa luta absolutamente solitária. Eu acho que nós, quando entendemos o sentido de aquilombamento e do racismo estrutural, todos e todas nós, no movimento negro, nos acolhemos. Mas até que ponto esse acolhimento, ele de fato, ele consegue ser uma transformação na política contra, né, o racismo estrutural brasileiro, assim. Esse processo, entretanto, fez com que o racismo também recrudescesse. Mais de 600% do aumento do volume de armas é muita morte encomendada. E são as nossas mortes. É entre nós que essa morte está sendo produzida. Fora a Covid, fora a fome, 33 milhões de pessoas passando fome. Outra grande questão é garantir o nosso direito à vida, né? É garantir a vida da nossa descendência. É garantir a vida da nossa continuidade. Está estabelecida uma guerra civil nesse país. E a juventude negra é o grande alvo. Porque quando nós conseguirmos ultrapassar as tristes marcas de violência, estigma e opressão que acomete esta população, sem sombra de dúvida alguma, a sociedade brasileira será benéfica e melhor a todos nós. Eu não compreendo por que o mundo não enxerga o direito à vida da população negra. O regime da escravidão foi exatamente isso, não é? A gente estava emparedado, a gente era coisa, a gente tinha que romper e a gente rompeu. Não compreendo por que a África hoje, a União Africana, discute sexta região. A diáspora enquanto parte do continente. E não se posiciona em defesa da vida da descendência africana no Brasil. Lutamos arduamente pela construção de um modelo de sociedade que nos respeite, que nos inclua, que enfrente a misoginia e a violência praticadas contra nós. Até que ponto nós nos deixamos ainda reproduzir as práticas de uma velha política que é uma política colonizadora, que é uma política de inserção de um sistema capitalista, escravocrata, que ainda não deixa que o novo aconteça. A democracia racial era outra ferramenta de genocídio, né? A gente estava emparedado e a gente rompeu. Ainda não deixa que o novo, que é transformador, que é libertário, que tem potências enormes, consiga estar naquele lugar para que seja de fato uma política diferente. As nossas lutas são muito solitárias. Nós nos unimos e encampamos lutas diversas porque é da nossa concepção de mundo conceber libertação coletiva. Mas quando a pauta é da população negra, nós ficamos sós. Agora é hora de novo da gente romper. É preciso dar o passo para frente, né? Sair das cordas, dar o passo para frente. Nós
Nós não poderemos falar em democracia plena se todos os indivíduos da sociedade brasileira não tiverem representação nos assentos desta Casa de Lei, não tiverem representação nesse espaço legislativo. Muhammad Ali, outro grande filósofo, né, naquela luta contra George Foreman. Saber dançar, saber entender, saber jogar capoeira, entender aquela hora em que o oponente está vulnerável e dá a pernada fatal. Essa percepção que nós, quanto movimento negro, e que nós, quanto esquerda, precisamos fazer, que o local de fala, a vivência, é o único lugar de transformação real para o mundo de liberdade, o mundo que desconstrói o racismo, um mundo onde as pessoas, de fato, consigam construir uma sociedade igualitária no conjunto como um todo. Logo se entende que falta um corpo de uma mulher dessa para disputar um processo de direitos a partir da sua representatividade. Por que não tem uma travesti puta eleita, por exemplo, como a Indianara Cerqueira, que já disputou vários processos políticos? Então esse é um grande desafio. E tem a ver com o combate ao racismo no imaginário, porque primeiro nos matam enquanto imaginário, enquanto cultura, enquanto tradição, enquanto humanidade. E aí fica fácil nos eliminar fisicamente, porque não enxergam em nós seres humanos. Por que a empregada doméstica ela não está na política, ela não está liderando o movimento, ela não está dentro do parlamento, falando com a sua linguagem, com a sua corporalidade, falando das suas, exercendo poder para as suas? Por que tem que ser eu, a preta acadêmica, né, que vou deixar uma vaga minha, vou me licenciar de professora de uma universidade para ocupar o lugar de fala de uma outra mulher preta que deveria estar ali falando a partir das suas lutas? A gente está nessa hora. A gente aprendeu, a capoeira é a nossa linguagem. Não é? A dança, esse movimento de avaliar a fresta é a nossa linguagem. Então é a hora da gente dar aquela pernada que vira o jogo.